Agora já vou chamar a Lili Nascimento, porque atenção, fãs de esportes, amanhã, hein, Mário Marra e Mari Pereira, os dois candidatos à presidência do Corinthians vão participar aqui do nosso Sport Center, o Augusto Melo, também o André Luiz Oliveira. Os dois estarão por aqui esclarecendo dúvidas e apresentando seus projetos para a eleição que acontece no sábado. E nessa semana decisiva, a repercussão toda desse acordo, não é, Lili? Para o Corinthians, que o Corinthians teria com a Caixa para pagar a sua dívida com o banco estatal. Você consegue explicar para a gente, Lili? Pois é, Bruno, consigo sim. Um beijo pra você, pro Marra, pra Mari, pro fã de esporte. Primeiramente, vou falar que eu estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, porque tá rolando treino agora de manhã, tá bom? Então daqui a pouquinho os jogadores começam a ir embora, o torcedor tá ali pra pegar um autógrafo. Vamos falar agora sobre essa negociação, essa proposta oferecida do Corinthians para a Caixa e que está prestes a ser aceita, tá? Tá passando por algumas fiscalizações, órgãos fiscalizadores, mas há muita expectativa pro lado do Corinthians que essa proposta será aceita e nos próximos dias deve ser anunciado. Bom, vamos tentar explicar de forma clara, tá? Tem muita gente falando que a dívida da Neoquímica Arena está em 611 milhões. Não, ela está na casa aí de 650 milhões por conta dos juros. Como é que o Corinthians tentou dividir e oferecer essa proposta para a Caixa? 350 milhões da Name Rights, ok? Então, 350 milhões que a Name Rights teria que pagar para o Corinthians até 2040. A Name Rights, essa empresa farmacêutica, né, que deu o nome da Neoquímica Arena, a Ipera-Pharma, ela vai pagar diretamente para a Caixa Econômica Federal. Então aí o Corinthians se livra de 350 milhões, restariam 300 milhões de reais. O que o Corinthians ofereceu para a Caixa? Títulos e créditos no mercado, não necessariamente somente precatórias, tá? Então o que eu apurei é que títulos e créditos no mercado, além de precatórias, para poder abater aí esses 300 milhões de reais. Na prática, como funcionaria? Vamos pegar um exemplo. Uma empresa ali tem 100 milhões para receber da Caixa. A Caixa deve para essa empresa 100 milhões, mas não tem data para terminar de pagar essa empresa, vai pagar parcelado aí a perder de vista. Aí vem uma outra empresa que está devendo para a Caixa, que é a situação aí do Corinthians, e fala assim: ok, então Caixa, eu vou comprar essa carta precatória, eu vou pagar este seu cliente que você está devendo, só que aí eu tenho que ter um desconto. Esse desconto pode variar aí de 10% a 70%, tá? A expectativa do Corinthians é que seja um desconto muito grande aí, então o Corinthians compraria essa carta precatória por 300 milhões de reais e poderia no final ter um saldo aí de apenas 80 milhões, tá? A gente está falando aproximadamente, porque ainda é um acordo sigiloso, quando ele for aprovado será divulgado, mas por enquanto é sigiloso. Mas o que eu consegui apurar aí com as minhas fontes é que gira em torno disso, tá? Então, 350 milhões name rights, que vai pagar direto para a Caixa, então o Corinthians já repassa esse pagamento, não passa mais pelo Corinthians, tá? Os depósitos vão direto para a Caixa. Esses outros 300 milhões em títulos, créditos no mercado, não necessariamente somente as precatórias. É dessa forma que o Corinthians quer quitar a Neoquímica Arena. Aí, sobrando esses cerca de 80 milhões de reais, o Corinthians não descarta, de repente, colocar na Bolsa de Valores, tá? O objetivo dessa gestão é conseguir pagar, quitar a Neoquímica Arena até o último dia do mandato do presidente Dúlio Monteiro Alves. Deu para entender? Se sobrar alguma dúvida aí, vocês podem perguntar para mim. Eu ainda tenho algumas, Lili, mas a gente vai colocar na tela esses pontos que você já explicou pra gente. O Mário Marra e, claro, a Mari Pereira vão também analisar. Então tem essa renegociação da dívida com a Caixa de 650 milhões. O repasse dos naming rights, como a Lili falou, 350 milhões. A diferença em títulos e créditos, 300 milhões. Contando também, como a nossa repórter contou, com a possibilidade de existir um abatimento, né? Um desconto, não é, Mário Marra, para o Corinthians assumir, então, essas dívidas que a Caixa tem com outras empresas. Eu, antes de ter opiniões, eu ainda tenho algumas dúvidas. Então, antes de opinar, eu queria ouvir vocês, ouvir novamente a Lili. Quem sabe vocês também possam me ajudar. Não, as dúvidas são muitas, né? Assim, especialmente as que dizem respeito aos valores, né? Esse aí é um esboço, né? É um esqueletão do que é o que o Corinthians deve, de como ele pagaria a dívida. Falar, o Corinthians vai pagar a dívida? Não, o Corinthians vai continuar com dívida. Não sabemos qual, porque vai ter os precatórios. Precatórios, a Lili já falou, a gente já falou, não é a dívida da Caixa, no caso é da Caixa, mas órgãos públicos devem, são condenados, estão devendo, vão ter que pagar. E aí, são
os precatórios, quando é a dívida de órgão público. Você pode ser, o Corinthians, no caso, deve à Caixa, o Corinthians pega essas dívidas da Caixa e negocia com terceiro, quarto, quinto, com quem tem que receber da Caixa. Essa negociação, normalmente, ela é vantajosa. Normalmente, ela é bem vantajosa. Só que não dá para agora a gente falar dos valores, porque isso nem está fechado. A gente nem sabe quais títulos o Corinthians pegaria para pagar depois e qual tipo de negociação o Corinthians teria. No bojo da questão, para mim, tem uma situação. O Corinthians não está empurrando mais a situação da dívida, que era algo que ficava e que atrapalhava até o campo, porque o Corinthians não podia contratar. Sim. Tem uma outra situação, que é a situação de nós todos, né? A gente deve, a gente sofre para pagar. O Corinthians, um clube, grandes empresas também têm isso, acabam se beneficiando de serem quem são. Sim. E a gente não. Pois é. Sim, passa por isso. Esses são os pontos que eu ainda tenho, mas Mari, talvez você consiga me esclarecer ainda mais. Provavelmente não, porque eu também tenho muitas dúvidas, mas estamos aqui para juntos, né, colaborar com o debate. Mas assim, eu acho que a gente vai ter uma ideia do quão vantajoso isso é para o Corinthians, quando aquela porcentagem de desconto que ele lhe contou para a gente, que varia entre 30% a 70%, né, do Corinthians comprar essas cartas, poderem sair do sigilo. Aí a gente vai ter uma ideia melhor, porque assim, para o Corinthians, eu tenho certeza ali que o poder de negociação, a maneira como foi feito, costurado todo esse acordo, de ter recebido o presidente da Caixa, enfim, é para ser uma coisa grande, né? Esse desconto favorecer muito o Corinthians. Eu concordo com o Marra, eu acho muito importante estar mais perto de um prazo final, e também acaba sendo, talvez, o último ato da atual presidência, da atual gestão, né? Sim. Então, acredito que correu aí nesse tempo para ter, nos minutos finais ali, um anúncio muito importante para essa gestão atual, que, diante de tudo que aconteceu com o Corinthians, tem muito mais coisa negativa do que coisa positiva a ser lembrada, né, no futuro. Outra coisa importante também foi como foi costurado o name rights, porque agora está valendo muito para o Corinthians, né? Agora entrou no poder de negociação do Corinthians. O Corinthians estaria muito pior se esses 350 milhões não tivessem surgido há uns anos atrás. O Corinthians, ele precisa urgentemente fazer da sua casa ela autossustentável. Ela é uma coisa importante para o clube, porque não era simplesmente ter uma casa para chamar de nossa. E o que você faz com toda a renda que você adquire dessa casa, né? Porque o Corinthians tem uma média impressionante de público. Então, se aproximar ali, mas eu ainda acho que também gera algumas dúvidas, incomoda um pouco também essa questão do órgão público, mas enfim. Claro que incomoda. Politicagem. Porque acho que as dúvidas existem, porque se existem dúvidas é porque ainda não é transparente, certo? Eu não consigo aqui, eu acho que a gente tem que valorizar, como o Marra falou, e elogiar o fato de querer pagar. Como nós temos que pagar as dívidas que a gente tem, certo? Agora, eu não consigo falar aqui que o Corinthians está pagando ou se está existindo um perdão dessa dívida. Eu não tenho essa transparência, não tenho ali, sabe? O que eu quero entender? Quanto custou e quanto vai ser pago? Sim. Isso, para mim, ainda não está claro. Eu quero aquela planilha, assim, com todas as colunas, como eu tenho do meu apartamento. Sim. Custou tanto, você financiou tanto, por mês você paga tanto de juros e o seu saldo é esse. Teve tal amortização. É isso que eu quero ver no estádio do Corinthians e que eu ainda não vi. Talvez... Esses valores não existem ainda. Então, é aí que eu vou chegar. Talvez quando isso tudo for negociado, né? E a Lili está também atrás dessas informações, talvez exista essa planilha aí. A gente vai poder elogiar. Porque, por exemplo, Lili... Certamente tem um desconto. Certamente tem um desconto. Esse desconto, outras empresas ou... No meu caso, eu vou poder ter? Pessoa física... Tô morto, né? Tá morto. Porque aí, independentemente do time que o cara que está assistindo a gente torce, independentemente tá morto, não. Se você tem uma dívida muito grande, você consegue renegociar, né? Você não vai conseguir o perdão da dívida. Então. Dívida com cartão de crédito, dívida com banco. Passa um tempo, o banco, o cartão de crédito, já joga como? Isso é perdido. Então, se pingar alguma coisa lá, para eles, opa, não está perdido. Cara de pau, me devia 1.000 e está pagando 15, mas tudo bem, vai. Mas seu nome fica sujo, um tempão, né? E se eu não pagar o meu boleto, 3 meses do meu boleto do apartamento, não tem conversa. Se você não paga a sua luz também, vão levar até meu papagaio embora. Você tem papagaio? Tinha, mas perdi numa dessas. Vão trocar a fechadura da minha porta e eu não piso mais lá dentro. Sim.
Então acho que assim, é importante que quem esteja assistindo e esteja acompanhando, independentemente de para quem torce, em quem votou, se é novo, se é velho, se é homem, se é mulher, ele tem essas dúvidas, claro, né? E cobre isso, porque isso diz respeito a nós. Por exemplo, o Corinthians, o Lili, tinha uma dívida, foi nomeada uma comissão lá no Corinthians para entender a dívida que tinha com a Odebrecht. A dívida foi avaliada em 1 bilhão e 30 milhões. Essa dívida foi paga? Ou essa dívida ninguém fala mais? A questão das CIDs, da Prefeitura de São Paulo, lá atrás, 420 milhões. Que fim levou essa história? Qual é o retorno que tudo isso teve para a cidade ou para a região? Por que esses pontos não são mais discutidos? A gente só fala da dívida com a Caixa e com precatório, com esses outros termos que, se eu quiser, eu não vou ter. Mas aí o Corinthians vai ter. Essas são as dúvidas que eu tenho, Lili. Então, a atual gestão, quando o Duílio assumiu, assim que ele assume o Corinthians, ele falou que o objetivo era equacionar a dívida, né? Lembrando que a dívida do clube está na casa de 892 milhões de reais. Não tem nada a ver com a Neoquímica Arena. Agora, a gente falando somente da Arena, esses 650 milhões de reais, se fala nesse valor e pronto. Depois da saída da Odebrecht, também aí da renegociação com a Caixa, o objetivo do Corinthians era quitar a Arena. Por isso que, assim, saberemos certamente dos números quando isso for divulgado. Ainda é sigiloso, a gente vai apurando para saber, de fato, como o Corinthians chegou nessa proposta que agradou a Caixa Econômica, porque se você for pensar, olhar num todo, parece que só quem sai ganhando nessa história é o Corinthians. Vamos supor, você tem a dívida de 300 milhões, tirando o name rights, que já vai passar para a Caixa. Esses 300 milhões, aí no final ficar só com 80 milhões, chega para a Caixa e fala, eu vou pagar ali a empresa que você está devendo, a pessoa jurídica que você está devendo, mas eu quero um desconto. Aí a Caixa dá um desconto, sei lá, de 70%, mais da metade. Então parece que só o Corinthians sai ganhando. A gente olhando para o lado da Caixa, é claro que entenderemos quando os números forem divulgados, você entende que a Caixa não estava contando muito com esse dinheiro da Neoquímica Arena, tá? Porque o Corinthians ainda pagando juros, ia começar a descontar os 650 milhões só em 2025, então a Caixa teria enxergado como vantajoso falar, bom, a gente está devendo para tal empresa, tal pessoa jurídica, vamos pagar a perder de vista. Como a gente ainda não está contando no Caixa com esse dinheiro da Neoquímica Arena, que vai demorar para pagar, vamos negociar com eles, ao invés deles pagarem esses 300 milhões restantes durante muitos anos, a gente fecha um acordo, por exemplo, para o Corinthians pagar 100 milhões para aquele cliente. O cliente que receberia 300 milhões a perder de vista vai receber uma proposta. Você quer receber esses 300 milhões em 10 anos ou receber agora 100 milhões na sua mão? Sim. E aí, essa pessoa, esse dono da empresa aí para que a Caixa está devendo, vai avaliar, dependendo, ele pode aceitar receber os 100 milhões agora do que esses 300 milhões a perder de vista. É mais ou menos assim a matemática, mas eu entendo super o que você falou, Bruno, o que aí seria um perdão da dívida, o que seria de fato um acordo, saberemos quando isso for divulgado. Não tem data para divulgar, tem muita expectativa aqui da diretoria, do Corinthians aí, que seja aceita essa proposta, então só está esperando aí esses órgãos fiscalizadores. E assim que essa proposta for aceita, aí sim saberemos de fato os números exatos. Mas a princípio essa matemática que a gente fez. Tem uma outra diferença também, Bruno, da pessoa física para... Júri, claro. A Caixa, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Presidência da República, os imóveis que pertencem às autarquias federais, estaduais, ao município, esses imóveis, o imóvel não é perdido. No seu caso é. No meu? Mas isso não é de agora. Isso é uma questão... Isso não é para o Corinthians. Isso não é para o Corinthians. Sim. A Caixa está devendo ao Boteco do Seu João. Vamos lá que eu vou entrar na justiça e vou pegar aquela agência para mim. Não, esquece, não tem isso. Você não vai pegar aquela agência para você porque ninguém vai pegar nada de órgão público para ele. E aí é que tem a conversão para precatórios. Tá bom, você não vai, diferentemente do que aconteceria comigo, eu perderia minha casa, nem o órgão público vai perder, municipal, estadual, federal. Mas é essa transparência que acho que vai ser importante, aí sim a gente vai poder elogiar ou criticar a maneira como foi encontrado. Até porque, como a Lili falou, né? Não, mas aí isso vai passar pelos órgãos reguladores, certo? O órgão regulador, ele é regulado por quem? E ele avalia necessariamente o quê? Ele é regulado pelo governo? Aí eu me permito desconfiar.
É isso. É porque assim, e é um assunto que quase ali desde o início faltou transparência, né? Porque os números, eles foram empurrados ano após ano, assim, tanto da dívida com a construtora, quanto com a Caixa, quanto que pegou de empréstimo, quanto que, enfim, é muito difícil esse assunto. Mas é importante que a Lili fala também sobre a Caixa, ela praticamente já não tinha tanta expectativa de ver esse dinheiro, e aí me dá a impressão maior ainda de que o assunto a ser tratado no fim do mandato atual é justamente para ter ali uma assinatura da atual gestão. Claro. Porque a própria Caixa já sabia que esse assunto ele poderia durar a vida inteira, esse dinheiro eu não vou contar mais, então eu vou mudar ali o meu foco. E aí a atual gestão fala, não, a gente vai dar a nossa carta ali, vamos conversar, para quando a gente sair, pelo menos alguma coisa ali eu costurei. Lili, obrigado, viu? Então, claro que a gente aguarda também esse processo todo, né? Obviamente, assim que todos os números forem também disponibilizados e tudo aquilo que você conseguir apurar, a gente volta a analisar e, claro, discutir. O mais importante, ou o importante nesse momento, é entender que o Corinthians está buscando uma maneira de pagar, certo? Esse é um ponto muito importante. É que não vai ter como a gente saber dos números, né, Bruno? A gente não sabe, Porque vai ter uma negociação depois. Exato. Né, do Corinthians com a empresa beneficiária. E claro que todos esses números da negociação sejam mostrados de maneira transparente para o torcedor, né, e para o cidadão poder avaliar se foi pago de maneira correta ou não. O Corinthians deu um passo significativo na direção da quitação da dívida da Neoquímica Arena ao formalizar uma proposta à Caixa Econômica Federal. Neste domingo, 19, o presidente do Banco Estatal, Carlos Vieira, visitou o estádio em Itaquera, marcando um capítulo importante nessa negociação. A notícia da formalização da proposta já havia sido antecipada pela ESPN no último sábado, e a visita de Carlos Vieira ao lado do presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, reforça o compromisso mútuo em buscar uma solução para a dívida. Duílio, inclusive, viajou até Brasília durante a semana para apresentar pessoalmente a proposta à Caixa. Em comunicado oficial, o Corinthians expressou otimismo ao se referir ao débito como equacionado ou encaminhado. Essa movimentação representa um esforço significativo da diretoria corintiana para lidar com uma das principais dívidas do clube. E você, torcedor corintiano, o que achou dessa notícia? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais notícias do seu clube do coração e deixe seu like se está confiante no desfecho positivo dessa negociação. Até a próxima!